Boa tarde, santo povo de Deus, que alegria estar com você, muitíssimo obrigado pelo carinho, por nos dar essa oportunidade de estarmos com você, de entrarmos aí no seu santo e abençoado lar, que alegria ter você conosco. Eu, Frei Rinaldo, mas nunca estou sozinho, em nome do nosso super time, a gente agradece e nós prometemos fazer do seu sábado à tarde uma tarde especial, uma preparação maravilhosa para o seu final de semana. E nós estamos começando com o nosso Saúde e Fé. Aqui, minha gente, toda semana, um médico, um profissional que vai nos orientar, nos educar, trazer aquelas informações atualíssimas para a gente cuidar mais e melhor da nossa saúde. E é tão bom, você não imagina a alegria que eu tenho quando você também participa conosco. Sim, você pode participar pelo nosso WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Cadê o nosso WhatsApp? Que é o 12 3104 1212. 12 3104 1212. Não esqueça, minha gente, de colocar sempre aquele hashtag Eu na TV, porque a sua participação, a sua pergunta, o seu pedido de oração chega exatamente nesse programa e é isso que a gente quer aqui pela Rede Aparecida de Comunicação. Sabe também, nós temos o nosso Instagram, minha gente. Siga a gente lá, Programa Saúde e Fé. Todos os dias tem as fotos, textos interativos para você participar com grande alegria. Então sejam todos bem-vindos e nós queremos começar com a graça de Deus. Eu começo com uma pergunta. Você sabia que quase metade dos brasileiros tem distúrbio do sono? Ter uma boa noite de sono é uma questão de saúde, minha gente, pois é durante o sono que o nosso organismo exerce as principais funções restauradoras de todo o nosso corpo. Ao todo, são mais de 100 distúrbios identificados pelo mundo. O sono é extremamente importante para a saúde e para falar sobre esse assunto, nós convidamos, se tem alguém que entende do assunto, está aqui hoje, minha gente, é a sua oportunidade de ficar atento, de aprender. É a nossa queridíssima médica neurologista, a doutora Alessandra Colombi, que a gente acolhe na nossa salinha da saúde. Doutora Alessandra, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Tá toda chique, olha que bonito, olha que maravilha. Bem-vinda, doutora. O brasileiro está dormindo bem? Então, hoje a gente vê que quase pelas médias aí de estudos, 42% dos brasileiros já tem algum problema com sono. Oh, meu Deus, então temos bastante assunto hoje, Temos doutora. Bastante assunto. Então, por favor, doutora, pode sentar, por favor. Gente, a doutora Alessandra já está aqui, o assunto é muito atual, distúrbios do sono. Você dorme bem? Você tem um sono restaurador? Você, quando acorda animado ou já acorda cansado? Alguma coisa está acontecendo nesse caminho que você não está bem. Então, por favor, preste muita atenção no programa de hoje com a doutora Alessandra Colombo, nossa médica neurologista. Doutora, o que é, então, o sono? O que é um sono? Por que a gente precisa descansar? Então, o sono, nós passamos por alguns estágios, então o sono, quando a gente fala, temos etapas. E o sono a gente faz ciclos durante nosso período de sono. O sono, a quantidade dele vai variar com a idade, então, dependendo da idade, a gente precisa de mais tempo de sono, menos tempo de sono. Mas, independente da idade, menos de 7 horas de sono, geralmente já começa a poder ser prejudicial. Eu falei no início assim, que o sono, a gente precisa porque ele vai restaurando, ele vai colocando o nosso organismo, que durante todo o dia a gente vive numa correria, a gente vive agitado, no sono, o próprio organismo, no seu automático, ele vai colocando as coisas em ordem, doutora? Isso. Então, nós precisamos passar por todos os estágios do sono. Então, todos os estágios são necessários. Aquele adormecimento inicial, já começando depois a ficar um pouco mais profundo, entramos no sono REM e depois o sono profundo mesmo, que é um curto espaço de tempo. Então, é 10 a 20% mais ou menos do sono é esse profundo. Cerca de 10 a 20 minutos? É, 10 a 20%. Então, cerca de, uns 40 minutos mais ou menos desse sono bem profundo. Que é o melhor. Que é o melhor do sono, que é aquele que a gente vai restaurar o nosso corpo. Uau. Então, para realmente ter o descanso. Pessoas que têm um sono muito leve, que até acham que dormem 8 horas, mas têm um sono muito leve, não conseguem entrar nesse sono profundo, muitas vezes não tem esse sono que restabelece. É isso que eu ia perguntar, restabelece, eu até perguntei se coloca em ordem as coisas, a agitação, a calma, restabelece, o corpo precisa disso
para colocar em ordem o quê, doutora? Então, para a melhora de uma imunidade, então para o corpo mesmo, ele poder estar, vamos botar, eu falei o restabelece, eu acho que não ficou a palavra tão boa, mas poder se reorganizar. Okay. Então, para a imunidade do paciente, né, para todos nós, né, para a gente manter uma imunidade boa, para a gente manter o nosso cérebro ativo, então, melhora de memória, então tem muita gente que não dorme e chega no consultório falando, eu estou com um problema de memória, quando a gente vai ver, é um quadro de insônia, o paciente não está dormindo, não consegue fazer as sinapses cerebrais, não está conseguindo guardar. Então, para quem estuda, guardar o que foi estudado. Então, o sono é necessário para o descanso do corpo. A doutora falou assim, para quem estuda. Tem gente que tem matérias, provas no dia seguinte, enfim, e aí vai prolongando o sono, o cérebro está cansado, o olho está quase, coloca até palitinho no olho aqui para manter-se acordado. Isso é saudável ou é quase inútil, doutora? Vamos dizer que para o imediato, talvez para a prova naquele momento, até ajude em algo. Mas a longo prazo, essa matéria estudada, isso que foi feito, muito provável que não vá se guardar. Entendi. Então, a gente não vai fazer aquela memória de longo prazo. Isso não vai guardar dentro de uma gavetinha do nosso cérebro, porque a gente fez e não conseguiu, vamos dizer assim, a gente precisa, primeiro que o estudo para a gente gravar algo, ou é algo que choca muito no cérebro, né, marca muito, ou é algo que a gente lê e relê, ou aprende, né, escuta, repetição. E para a gente guardar uma repetição, a gente precisa descansar. O nosso corpo precisa repousar e acordar para conseguir fazer isso de memória. Então eu vou dormir, eu vou descansar, mas eu tenho prova no dia seguinte, então eu vou colocar matéria no meu celular e vou colocar um fone de ouvido, eu vou dormir escutando um fone. Aquela informação o cérebro vai processar ou não? Não, há estudos que ainda a gente vê assim sobre isso, né? Porque o cérebro ele não para em nenhum momento, mas as conexões cerebrais não são feitas só dessa forma, a gente precisa de associação. Então, só o auditivo não necessariamente a gente consegue gravar a matéria. Pessoa que não dormiu legal, doutora Assi, ou que durante o dia está o dia todo assim bocejando. Esse bocejar é sinal de que a noite não foi legal, não dormiu, não conseguiu esses estágios profundos do sono, doutora? Muitas vezes sim. Então, a gente pega muitos pacientes que acham que dormem bem. Então, eu dormi bem, eu durmo 8 horas por dia e está tudo certo. Mas passam o dia inteiro cansado, com sono, não consegue ter o mesmo rendimento no trabalho ou na escola e a gente começa a ver aí que tem algo por trás. Entendi. Então, a gente começa a notar que algo tem de errado. Quando a gente vai avaliar o sono, às vezes ele acha que está dormindo, mas ele não chegou a entrar nem no sono REM, nem no sono profundo. Então, o que pode ser isso? Um sinal do quê? Um reflexo do quê, doutora? A gente pode ter quadro de apneia, do sono, né, os quadros de roncos, que a pessoa não percebeu. Não percebe. Síndrome de pernas inquietas, também às vezes o paciente se movimenta muito durante a noite e não consegue repousar, o quadro de sonambulismo. Então, são alguns tipos de distúrbio do sono que às vezes o paciente não nota que está acontecendo e que acaba causando prejuízo para ele. Ou seu companheiro ronca demais, também. Também tem isso. Isso é um grande fator que a gente pega de insônia, aí não é o distúrbio do sono da pessoa, né? O cônjuge tem esse distúrbio do sono, então uma apneia, um ronco, e daí o outro parceiro tem o quadro da insônia, que é um outro distúrbio do sono. Nós somos as ruas aqui, o Saúde e Fé, além dos estúdios, a gente vai à rua perguntar o que o santo povo de Deus aí tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o sono. Começa a pergunta agora. Boa tarde, eu sou a Daiane, sou de Franca e gostaria de saber, doutora, se quanto mais dormimos, se é melhor para a saúde, se é verdade. Doutora, voltando à pergunta, se é dormir demais. Obrigado, Daiane, Deus te abençoe, viu? Daiane, obrigada pela pergunta. Então, como a gente acabou de falar, o dormir demais também pode ser prejudicial. A gente precisa manter o que a gente fala de ritmo circadiano do nosso corpo, né? Então, acordar durante o sol, dormir, claro,
com exceções de quem trabalha em turnos alternativos, mas o sol se põe, a gente tem que dormir. O sol nasceu, a gente acorda. Então, não é para ficar dormindo muito além desse período. A pessoa que tem dificuldade, depois a gente vai falar do insônia, enfim, a pessoa tem dificuldade e usa algum tipo de reforço para dormir, ou seja um medicamento, seja um chá, enfim, que vai produzir esse relaxamento, provocar o sono. E aí, doutora? Assim, nós temos vários métodos, né, para a gente poder fazer esses tratamentos e para utilizar como um resgate para os pacientes, né? Então, acho que vai individualizar dependendo do distúrbio do sono que tem. É uma insônia simples, né? É o parceiro, é uma apneia do sono, que às vezes tem que fazer um tratamento um pouco diferenciado, ele tem pernas inquietas, tem algum outro distúrbio acontecendo ali, é um grau de ansiedade exacerbado, é uma depressão que o paciente está. Então, dependendo do tipo de problema do paciente, a gente vai entrar com medicações alternativas. Chá para auxiliar, água de melissa que a gente fala para auxiliar, tudo isso vai corroborar e auxiliar, não tem problema nenhum de ser utilizado. Claro que tudo com cuidado, com respaldo médico, né? Medicação, claro. Por favor, só com respaldo médico, porque não dá para usar, a gente pega muito em consultório. Pode causar dependência, doutora, efeitos colaterais, né? A gente pega muito no consultório, assim, eu usei do meu irmão, do meu pai, do meu tio, da minha mãe, então a gente pega muito isso. Eu peguei o remedinho para dormir porque eu não estava conseguindo e quando a gente viu, virou dependente, já usa meses. Então, assim, vamos tomar cuidado. Me fez bem hoje, vai fazer bem amanhã, e quando de repente está lá uma dependência para se livrar daquilo, porque todo medicamento que causa dependência tem efeito colateral, né, doutora? Sim, a gente tem alguns efeitos colaterais a longo prazo também, né? Não só a curto prazo, como a longo prazo. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, usar as medicações com parcimônia, com bastante cuidado. Chegou uma pergunta aqui para a gente no nosso Instagram. Tá vendo como é importante você começar a nos seguir no Instagram? Então, Programa Saúde e Fé. Que aí, chegou a pergunta, distúrbio do sono é hereditário? Perguntaram aí no nosso Instagram, doutora. A gente tem alguns quadros de distúrbio do sono que eles podem sim ser hereditários, mas apesar de muitos estudos a gente não viu nenhuma causa genética para isso, mas temos assim, tem gente com apneia do sono, a maior porcentagem de ter alguém na família também que tenha o quadro. Então a gente tem alguns dos distúrbios que podem ser hereditários. Entendi. Mas não que meu pai tem insônia, meu avô tinha insônia, eu vou ter insônia também? Não necessariamente. Então é mais pra gente, é mais individualizado mesmo. Doutora, voltando àquela pergunta das faixas etárias, assim, a gente percebe que uma criança dorme, né? Dorme, um adolescente, um jovem, gosta de prolongar-se e já na fase mais madura da vida, enfim, cada vez mais se dorme menos, enfim. É normal, então, pode aparecer distúrbios do sono para uma criança, para um adolescente, eles podem ter? E como é que se chama isso, doutora? Sim, a gente pode ter distúrbio do sono em qualquer idade, tem desde neném, que às vezes não dorme, né? A gente tem alguns nenéns que, bebê que chora muito, né? Eles dizem que é o bebê chorão mesmo, que é um distúrbio onde a criança acaba chorando muito, ela não tem tanto sono, tanto que bebês, conforme vai evoluindo, né? Mas o bebê tem a necessidade dos cochilos, que foi uma coisa que não comentei ainda, mas os cochilos durante o dia. Então, para o neném dormir bem à noite, ele precisa do repouso também durante o dia. Então, é muito importante os cochilos. É diferente de um adulto. Se a gente cochila muito durante um dia, a gente não vai ter o sono da noite, porque isso prejudica o nosso sono. Agora, falando em distúrbios de criança, existe criança, adolescente. Adolescente a gente vê muito quadro até de depressão. Então, o quadro de depressão pode causar ou um sono mais intenso, então a pessoa fica mais restrita no quarto, fica mais embotada, fechada e acaba dormindo mais, sem aquela vontade de viver, então acaba se fechando. Como também associado à ansiedade, ele pode ter um quadro aí de não dormir, de ficar pensando no seu dia, ficar angustiado e o sono não vem. Agora, entrou na nossa cultura, né? Cultura, não sei se veio da Europa, enfim, a famosa siesta depois do almoço.
É saudável, não é saudável? Tem que resistir? Quanto tempo? Como é que seria o ideal? É deitar mesmo na cama ou só se encostar num sofazinho lá, tirar aquela, né, dar aquela repousada? Como é que é a orientação nesse sentido, doutora? A cesta seria muito bom se conseguíssemos fazer, né? Para paciente que não tenha insônia à noite, né? É o melhor. Mas mesmo tendo insônia, se vem um sono muito intenso ali, ou pós-almoço, né? É uma hora que a gente, geralmente almoço, a gente sobrecarrega um pouco mais o estômago. Fluxo de sangue vai para ali, dá uma diminuída no fluxo de sangue cerebral, dá aquela lentificação um pouquinho. Porque o estômago está trabalhando para digerir, né? Isso, então o sangue vai para o estômago, dá uma diminuída no sangue, nossa circulação do cérebro. Vai dar um relaxamento, um pouco mais de sono. Pode tirar esse soninho? Pode, mas esse sono não deve passar muito além de 20 minutos. Entendi. A gente diz ali, pode estender no máximo uma meia hora, mas o ideal é só 20 minutos. Além disso, a gente pode causar um distúrbio mais tarde. E por que esse tempo? Esse tempo acaba sendo porque a gente não vai entrar no REM, a gente não vai entrar no sono profundo. Então, eu não vou ter o meu relaxamento completo e isso, então, não vai interferir no meu sono da noite. É só aquele soninho leve. A partir do momento que eu começo a entrar no sono REM, no sono profundo, eu já posso ir atrapalhar o meu sono da noite. É por isso também essa orientação nesse sentido, essa informação, mais que nada, porque muita gente assim almoça e vai querer se tomar banho, né, entrar na piscina, tem que ter o cuidado. Por isso que se preserva, porque o sangue, como disse a doutora, o sangue está ali trabalhando no estômago. Então, é normal essa sonolência e o perigo depois de você fazer exercício, muito movimento, o sangue vai sair do estômago e aí provoca a indigestão, doutora. Isso correto? Mesmo. Né? Gente, o assunto de hoje é distúrbios do sono. A gente está perguntando, você dorme bem, descansa bem? Tem algum problema de sono, acorda animado, né? Com o sono restaurado ou sente assim que você tá em dívida aí com a sua cama, em dívida com o seu sono restaurador? Chegando perguntas pelo nosso WhatsApp. É a Larissa Ferreira de Jacareí, São Paulo. Boa tarde, Larissa. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Larissa. Tenho o sono muito agitado, diz ela, doutora. Acordo de hora em hora. O que posso fazer para conseguir dormir pelo menos por algumas horas seguidas? Dormir mal está afetando minha rotina de trabalho. Vamos ajudar a Larissa, doutora. Boa tarde, Larissa. Obrigada pela sua pergunta. Então, a gente teria que ver o motivo do seu sono estar sendo picado. O que está acontecendo com você nesse momento? Foi uma alteração de trabalho? É por criança pequena em casa? É porque está com quadro de ansiedade? Está com algum problema? Então, para a gente poder redefinir isso, a orientação seria procurar um especialista para a gente poder auxiliar na melhor maneira possível. É claro, a gente tem as orientações da higiene do sono, que é o que a gente passa para quase todo mundo. Então, evitar estimulantes vai até umas 6 horas antes de deitar. Então, isso vai refrigerante que tem estimulante, guaraná, coca, energético, café. Principalmente. Que acaba dando o pessoal gosta de tomar um cafezinho à tarde, então à noite. Então, a gente acaba que, se você estimular, usar estimulante, talvez você agite mais à noite. Então, tomar o chazinho, né, à noite, preferir coisas mais leves, comida sem ser muito pesada, muito carregada. Então, diminuir um pouquinho proteína à noite, comer proteína, mas não com tanta quantidade. Então, aquele monte de carne, uma churrascaria à noite, pode não ser legal para sua noite de sono. Álcool. O álcool, ele no início, ele até pode iniciar como uma sedação, mas depois ele tem uma tendência à agitação. Entendi. Então, a gente tem que evitar o álcool também. O fumar também à noite, para quem fuma. Então, tentar evitar ao máximo e até o levantar para fumar, porque tem gente que levanta para fumar. O excesso de líquido para quem levanta muito para ir ao banheiro à noite. Então, a gente orienta a restringir, tomar bastante líquido durante o dia e após as 6, 7 horas da noite tentar segurar um pouquinho para a gente poder estar cuidando. Isso sem contar as telas, então televisão, celular, tudo que tem a luz no quarto, cuidar, porque às vezes fica aquela luzinha da televisão piscando, a luzinha do ar-condicionado, luzinha do... Então, se você tem uma dificuldade para dormir, tentar diminuir todas essas luzes, tampar a energiazinha, o LEDzinho que fica aceso, porque tudo isso estimula. Entendi. Então, a gente tem que tentar minimizar.
A gente orienta também, às vezes, um banho morno ou quente, umas 2 horas antes de dormir, para já relaxar a musculatura, para conseguir ir melhor, para ir gerando um sono, né? Um relaxamento do corpo. E atividade física. Preparar um ritual. Um ritual de sono. Tentar dormir mais ou menos sempre no mesmo horário, também é adequado. Ir para a cama só quando tiver com sono. Uau, Deixar né? a cama para dormir. Olha que quantas informações valiosíssimas, gente. Nós queremos que com o programa de hoje você melhore a qualidade do sono, que seja um sono realmente reparador e restaurador. Eu vou chamar o nosso intervalo, aleitamento, tudo isso faz parte assim, da vida, né? E quantos nutrientes, porque a criança precisa realmente do leite materno, doutora. Com toda certeza é muito importante, né? Para a troca de imunidade, para o crescimento do neném, até para fortalecimento do laço materno e infantil, né? Tá vendo? Aí ele amamentado, gente, assim, ele vai dormir bem, Hoje o assunto é distúrbio do sono. Doutora, vamos falar um pouquinho agora então dos distúrbios, né? Quando comecei o programa no bloco passado, eu falei que existem mais de 100 distúrbios. Tudo isso, doutora? São muitos os tipos de distúrbio do sono. A gente tem uns que são muito incomuns e nós temos os mais comuns de consultório, né? Então, é claro que temos vários e a gente vai Quando chega no seu eliminando. consultório, o que as pessoas mais reclamam, doutora? Geralmente é só que não está conseguindo dormir. Aí depois a gente vai ter que buscar o motivo disso. O que está acontecendo para esse sono não estar sendo efetivo? Levar problema para a cama. Poxa, eu não consegui resolver hoje, eu já vou dormir preocupado, ou tenso, ou irritado, ou preocupado com alguma ação no dia seguinte, doutora. Isso eu levo para a cama esses problemas. É claro que isso vai atrapalhar o sono, doutora. Sim, a gente mantém a mente ativa. A partir do momento que eu começo a manter a minha mente sempre ativa, agitada, eu acabo que não consigo relaxar. Então, a minha musculatura fica mais tensa, a minha cabeça continua pensante e o relaxamento acaba não vindo, né? Então, é difícil desligar, que a gente fala. Agora, a insônia talvez é uma das principais. Insônia por quê? Também é o acúmulo de problema, quando o cérebro não desliga, porque eu não deixo, porque eu tenho um problema demais, a preocupação demais. Isso vai gerando insônia, doutora? Sim, a insônia, ela tanto pode ser um quadro de agitação, de ansiedade, pelo quadro de depressão, como pode ser um quadro de insônia mesmo, propriamente dito. Então, o paciente chega, deita na cama e não tem sono, não consegue. Ele refere que não está ansioso, nada, mas ele não consegue vir o sono. A gente tem que ver se tem algo por trás, se tem algum outro problema orgânico acontecendo. Então, estou com problema de tireoide, estou com problema de alguma outra coisa que está me impedindo de dormir. Uma doença também, né? Dores, né? Dor é um fator muito comum, tanto de gerar a insônia como de ser agravado devido à insônia. Porque quando eu não durmo, eu não relaxo o meu corpo e eu acabo tendo mais dor. Eu posso aumentar o quadro de dor crônica. Então, nós temos algumas doenças crônicas que geram mais insônia, tipo a fibromialgia, que é um quadro de dor crônica já bem conhecido, né? E que a gente pode ter um quadro de insônia aí associado. Uma artrite reumatoide, né? Os quadros, alguns de artrose, que tem muita dor no momento. Então, tudo isso pode gerar e levar a um quadro de insônia. Eu terminei o bloco passado falando sobre exercício, doutora. Assim, tem gente que diz, eu vou fazer exercício porque eu tenho dificuldade de dormir, então eu faço a opção por fazer exercício à noite, porque daí eu estou muito cansado, chego na cama e é uma pedra só. E ajuda, não ajuda? É bom, não é bom? Exercício físico é ótimo para quem tem insônia, para quem tem dor crônica, para quem tem vários problemas, mas quando a gente faz alguma atividade muito intensa, geralmente alguma coisa aeróbica ou mesmo a carga pesada, uma musculação, algo assim, nós temos o risco de manter o nosso corpo acelerado, manter o nosso corpo agitado e com isso uma dificuldade de dormir. Então, quando eu falei antes em tomar um banho quente, relaxar a musculatura, a atividade física também vai esquentar nosso corpo, mas na forma de agitação. Então, a gente adrenalina, tudo ali. Isso vai estar sendo tudo liberado e às vezes o teu corpo não descansa. A gente orienta a fazer atividade física até 4 horas antes de dormir. Entendi. Então, evitar fazer pós esse período. É claro que se não tem como, se é o único horário que tem, tentar fazer, depois toma um banho morno, algo para relaxar mais o corpo
e fazer atividade física independente. Mas se conseguir, sempre fazer com intervalo aí de 4 horas antes de deitar. Minha gente querida, ter uma boa noite de sono pode ser determinante para o resto do dia. Dormir mal pode causar um efeito dominó que derruba seu ânimo, afetando seu desempenho profissional e seus relacionamentos com a família e amigos. Pensando nisso, queremos esclarecer para você os principais fatores que podem causar uma má qualidade do sono e também indicar formas de evitar ou amenizar disso na sua vida. Acompanhe. Boa tarde, meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre a qualidade do sono. Por que é importante dormir bem? Olha, o sono ele é um grande regulador da nossa existência enquanto humanos. Nós precisamos da pausa para recomeçar um novo ciclo. Nós vivemos em ciclos, né? A gente tem o ciclo solar, o sol ele se põe e se levanta todos os dias e dessa forma a natureza também funciona assim e os seres humanos não são diferentes. E nesse sentido, o sono vem como um grande regulador para todas as nossas atividades. Então é importante dormir bem para fazer o descanso de todo o nosso sistema e não só o físico, o psicológico e emocional também precisam dessa pausa. É importante dormir bem porque nesse momento de pausa o nosso cérebro consegue avaliar bem como foi o nosso dia, avaliar nossas emoções e aí a gente tem os sonhos para elaborar melhor as emoções. A gente precisa dessa pausa também para melhorar os nossos circuitos cognitivos. Por exemplo, a memória, a aprendizagem são mecanismos que precisam muito dessa pausa para que a gente possa assimilar tudo que foi aprendido no nosso dia, para que as nossas memórias possam permanecer, as que são mais importantes e as que são mais triviais a gente poder apagar do nosso circuito. Então, uma boa qualidade de sono melhora o nosso desenvolvimento, a nossa aprendizagem e também a nossa rotina, a nossa qualidade de vida de maneira geral. Quando a gente tem uma noite ruim, como que isso interfere na qualidade da nossa vida e na nossa saúde durante o nosso dia? Olha, horas de privação de sono, insônia, distúrbios do sono interferem diretamente no nosso humor, na nossa atenção, na nossa produtividade e na qualidade de vida de maneira geral, né? Quem consegue conviver bem de mau humor, desatento, distraído, esquecido, então uma pessoa com insônia ou tendo uma noite muito mal dormida vai acordar cansado, com uma produtividade reduzida e além disso, a gente vai estar mais suscetível a doenças, porque o nosso sistema imunológico fica prejudicado e os ciclos de estresse aumentam muito, porque você fica mais irritadiço, né? Tem a maior irritabilidade, tem uma alteração grande no humor. É importante observar quando você está com um pensamento persistente, com uma ansiedade, estressado por algum motivo, se você carrega esses pensamentos também para o seu lugar de descanso. Se você está se sentindo sobrecarregado, estressado ou preocupado com alguma questão e deita na cama e isso dificulta você entrar no sono, né, entrar em descanso, é importante muitas vezes respeitar isso e não forçar esse sono e não ficar na cama forçando a dormir e colocando aquele lugar como um lugar de desconforto. Então, muitas vezes é melhor você levantar, acender as luzes, pegar um caderno, anotar todos os pensamentos, emoções que estão vindo na sua mente e dar uma olhada naquilo, descarregar aquilo de alguma forma, conversar com alguém, tomar um banho quente, um chá, uma bebida quente que costuma gerar esse conforto. Ir apagando as luzes, fazer um alongamento, se preparar para dormir. Então, a gente precisa separar as atividades. É importante observar, né, a partir do que a gente conversou hoje, o que está te tirando o sono. Talvez seja o momento de procurar ajuda, uma ajuda profissional, por exemplo, a terapia, porque às vezes é uma questão emocional e uma série de problemas relacionais
né, de relacionamento, de trabalho, afetivo, familiar, que estão contribuindo para que esse sono não venha, para que esse repouso não venha, para a dificuldade em relaxar, para se autorizar a relaxar. Então, é importante observar se você está tendo problemas com isso é um problema de saúde, né? Muitas vezes a gente negligencia problemas assim porque parecem ser mais sutis e que estão ao nosso controle. Claro que se a gente regular a nossa rotina, se observar, né, a gente vai conseguir regular melhor esse momento, mas se todas essas medidas foram tomadas e ainda assim eles persistem, talvez esteja no momento de procurar uma ajuda profissional. Então a terapia é um bom lugar para se procurar, assim como os médicos, né? Então o neuro, o seu clínico geral, todos esses suportes podem contribuir para que você tenha uma melhor qualidade de vida e saúde. Muito bom essa matéria, muito bem essas orientações. Doutor, então quer dizer que, como a gente viu no VT, o sono é um resultado de todo um dia que foi assim, sendo preparado para chegar à noite e aí repousar, doutora? Isso, como a gente comentou antes, todo o nosso ritmo do corpo. Então a gente tem esse ritmo, esse ciclo circadiano aí, o ritmo circadiano do nosso organismo, que ele precisa estar acontecendo. Cedinho a gente libera o cortisol, que nos mantém acordado. À noite a gente vai começar a liberar a melatonina. Então começou a ficar mais à noite, apagar as luzes, que a gente vai estimular a produção da melatonina no nosso corpo. Desacelerar, doutora. Desacelerar. Agora, a doutora citou no bloco passado, mas eu gostaria de reforçar um pouquinho mais. Tem gente que leva, né, perde o sono, está lá dormindo, acorda, não dorme mais. O que fazer nesse tempo todo, doutora? Ou seja, a pessoa acordou, não tem mais jeito, e aí pensa, poxa, ainda faltam 2 horas ou 3 horas para eu acordar, enfim, e não vem o sono, a pessoa começa a ficar nervosa e começa a usar de subterfúgios assim, para provocar o sono. E aí, doutora, esse desespero, sabendo que no dia seguinte é um dia intenso, puxado, carregado. Só em lembrar já fica pesado aí, doutora. A gente tem muito esse quadro que o paciente fica com aquela angústia, né? Porque tem que acordar no dia seguinte cedo e tá ali acordado e não consegue voltar a dormir. O que a gente orienta? Ou o livro, que é mais fácil, né? De às vezes dar aquele soninho. Então tem um livro ao lado, um livro que consiga ler, com uma luz baixa, não vai ligar uma luz branca em cima, uma luzinha amarela. Evitar pegar o celular, porque muita gente pega, acordei, celular. Então, a tela, aquela luz do celular estimulando a visão ali, ele vai fazer aquela claridade, entender para o nosso cérebro, opa, tá claro, preciso acordar. Então, ligar a TV com volume alto, ligar alguma coisa agitada, violenta. Então, tudo isso não é o adequado. Se a pessoa consegue, às vezes, sair da cama, porque está muito acordada, sai da cama e vai ler o livro em outro lugar, começou a ficar com sono, volta para a cama, se tem essa possibilidade, a gente orienta a fazer isso. Por quê? Porque a cama é lugar do sono. Então, para o corpo entender isso também. Então, a gente orienta, vai para o sofá, onde tem uma iluminação, assim, com uma luzinha mais clarinha, mais amena, né? Então, assim, uma luz amarela, lê um pouquinho até vir o sono, porque geralmente a leitura no período da noite dá um pouco mais de sono. Então, deu o sono, retorna para a cama para tentar dormir. Perguntas do WhatsApp chegando. A Marcela de Souza, de Resende, Rio de Janeiro. Boa tarde, Super Marcela. Obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Sinto muito sono durante o dia e à noite não consigo dormir. Por que isso acontece? O que posso fazer para mudar essa rotina? Pergunta a Marcela, doutora. Boa tarde, Marcela. Então, essa sonolência diurna é por conta do não dormir direito à noite. A falta de sono à noite pode vir, às vezes, por um cochilo à tarde por conta dessa sonolência, tá dormindo um pouco mais, ou por conta de algum outro problema que esteja acontecendo. Para a gente poder aí ajeitar melhor tudo isso, as orientações aquelas de higiene do sono, então de tentar dar uma qualidade melhor para criar hábitos e rotina para conseguir dormir à noite e ver se melhora essa sonolência diurna.
Se não melhorar, a gente tem que ver se está acontecendo algum problema já no seu sono, como apneia, um sonambulismo, perna inquieta, como eu falei antes, que pode estar gerando essa sonolência durante o dia. Eu vou explorar um pouquinho mais, doutora Assi. O que é uma apneia? A apneia do sono é quando a gente tem o paciente que dorme, grande parte das vezes ronca, e de repente ele tem uma parada na respiração. Então ele puxa o ar e tranca. Esse quadro, ele pode ser ocasionado, ele vai piorando, né, geralmente com a idade, porque a gente tem uma flacidez, um maior relaxamento da musculatura do pescoço, isso pode ocasionar um tampamento. Paciente que engorda muito, pode ter mais a gordura nessa região do pescoço e também pode obstruir. A gordura abdominal, que acaba gerando mais pressão e também pode gerar o ronco, e às vezes posicionamento na cama. Dormir de barriga para cima, tem gente que faz assim e tem um pouco mais de abafamento. Quadro de resfriado, quadro de, às vezes, alguma alergia, algo assim, também às vezes pode gerar, mas são pequenas apneias, é mais o ronco e com algumas apneias. Tem alguma posição que deve ser evitada, doutora? Se dormir de barriga para cima, melhor dormir de ladinho, como é que é? Tem gente que debruça sobre si mesmo, ou seja, barriga para baixo, como é que é? O barriga para cima é um dos que mais gera, né, o quadro de apneia. A gente sempre orienta a dormir de lado. Um travesseirinho entre as pernas. Travesseirinho entre as pernas e entre os braços para poder ficar. Aí isso até para a coluna mesmo, né? Então uma melhor posição para a coluna, um travesseiro que não seja muito alto nem muito baixo, então que deixe a via aérea mais retinha, então a gente consegue uma melhor respiração e a coluna, né? Daí para a coluna também, o travesseirinho ele auxilia nessa O travesseiro sempre nessa... Na altura do ombro. Então, tem alguns travesseiros que é na altura do ombro, mas ele afunda muito a cabeça. Daí, quando vê, tá a cabeça lá embaixo. Então, tem que ser algo que não afunde tanto, né? O contrário também não pode. Não, nem que estire muito o pescoço. Tu vai acordar com dor na musculatura e a apneia pode gerar o ronco mesmo por conta da movimentação. Fomos às ruas, no Povo Santo de Deus também tem dúvida, como essa agora. Boa tarde, doutora. Sou Rosana, de São Paulo. Eu gostaria de saber se nos dias em que eu fico mais cansada, se é comum roncar mais. Obrigada. E aí, doutora, né? Cansaço, quando um dia cansado, puxado, naturalmente à noite a gente vai roncar mais? Boa tarde, Rosana. Então, tem esse risco. Então, quando a gente está muito cansada, eu tendo a poder relaxar um pouco mais essa musculatura. A gente diz que a língua, a base da língua também pode cair um pouco mais. E daí isso pode gerar mais ronco. Mas, às vezes, o cansaço, ele pode fazer também com que durma de qualquer posição. Então, isso também pode gerar um pouco mais de ronco. Mas o cansaço, ele pode, sim, deixar a pessoa roncando um pouco mais. E quando é que o ronco ele é prejudicial? Para o companheiro, para o cônjuge? Isso para o cônjuge, geralmente, todas as noites. Mas a gente fala quando o paciente começa a acordar cansado. E ele acha que dormiu. Então, tem muitos pacientes que roncam antes mesmo de dormir. Então, o cônjuge, às vezes, tenta acordar e o paciente fala que nem dormiu ainda e ele já está roncando. Então, a gente tem, às vezes, uma alteração de via aérea, algum outro distúrbio associado. Mas quando a gente preocupa mais, é quando o paciente chega cansado. Ele diz, eu estou dormindo 8 horas, mas eu não descanso, eu acordo cansado ainda. Então, a gente começa a preocupar e começa a ver se tem mais alguma coisa que a gente possa mudar. A gente ouve falar, eu vou perguntar sobre sonambulismo, se é verdade, a gente pode acordar ou não a pessoa. Mas antes do sonambulismo, o que é a gente ouve também falar sobre terror noturno. Assistir um filme de terror e tá lá, aquelas imagens ficam... Aliás, isso também é um terror. Eu assisti um filme que produz um medo, um filme que produz impacto. Isso gera uma desordem aqui dentro da doutora. Mas não se trata de terror noturno, que a doutora vai responder agora. Os filmes que são muito agitados, muito violentos, é isso que a gente diz para evitar um pouquinho antes de dormir, porque senão realmente pode ter um sono mais agitado. Às vezes não consegue relaxar tão bem, porque as cenas ficam inconscientemente na nossa memória, né? Então isso pode ser revivido e acaba tendo um sono mais agitado. O terror noturno a gente também pode ter em qualquer idade e muitas vezes a pessoa acorda berrando,
gritando. São pacientes que não conseguem, às vezes, dormir direito. Eles, às vezes, já têm medo de dormir, porque, às vezes, é um sonho muito ruim. Às vezes, eles não sabem nem explicar o que eles tiveram de sonho, mas, geralmente, são sonhos muito agitados, muito agressivos, e eles acordam berrando. Eles podem se bater à noite, pode bater no cônjuge, bater em quem está perto. Então, isso também pode acontecer. Olha que interessante. E o sonambulismo, doutora? É verdade que a gente vê, olha, a pessoa é sonâmbula, não acorda ele. E aí, doutora, o que é e como proceder? O sonambulismo realmente acontece, né? Não tem problema de acordar a pessoa, até porque tem muitas pessoas que podem correr riscos, né? A gente tem paciente que abre a porta de casa, sai, vai para a sacada, tem risco de queda, tem risco de machucar. A gente tem o sonambulismo que pode ser gerado inclusive por medicação. O paciente vai, levanta, abre a geladeira, come, dia seguinte nem lembra que comeu, nada disso. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes senta, conversa na cama e o paciente não nota. Quando é algo leve, o paciente sentou na cama, algo assim, pode trazer o paciente de volta, deita, ele vai deitar e provavelmente não vai acordar. Quando é algo de maior gravidade, pode acordar a pessoa para ela voltar para a cama. Entendi. Maior parte das vezes os pacientes não lembram do que aconteceu. Na verdade, geralmente não lembram, a não ser que seja acordado. Mas eles não lembram de ter conversado, falam no telefone, come e realmente não lembra. Agora, não caia no conto daquela pessoa que se diz sonâmbula e vai lá, assalta a geladeira de madrugada e diz, não, eu assaltei, nem lembro, eu acho que foi sonambulismo, né? Não foi não, isso aí foi desejo de comer mesmo, gente. Já de volta, eu disse para você que seria rapidinho e o tema de hoje, gente, merece toda a atenção, todo o cuidado, porque distúrbios do sono, quem não tem problema, quem não tem situações mal resolvidas, infelizmente a gente leva tudo isso para o quarto, tudo isso para a cama e a gente acaba não tendo aquele sono restaurador, no dia seguinte começa tudo de novo. Por isso que a gente trouxe hoje a doutora Alessandra Colombi, nossa médica neurologista, que está dando uma aula de como a gente pode, quais são a tarefa diária, quais são os exercícios, aliás, vou perguntar para ela se tem algum exercício para estimular uma boa qualidade de sono. Mas, doutora, então, quais são os tratamentos hoje que a medicina oferece para a gente ter um pouco mais de qualidade do sono, doutora? Então, a gente vai ter que saber o que está gerando esse distúrbio do sono. Qual é o distúrbio do sono e em que fase do sono que a gente está tendo problema. Então, nós temos muitos tipos de distúrbio do sono e algumas alterações de fase. Então, eu tenho sono que eu tenho dificuldade para iniciar o sono. Eu tenho sono que é o picado, que eu acordo muitas vezes. Eu tenho sono que ele não é picado, mas geralmente eu acordo e eu não consigo mais retornar ao sono. E eu tenho o paciente que acorda cansado, que acorda sem estar bem da parte do sono, né? Não se sente descansado por completo. Então, dependendo da alteração que eu tenho, eu vou entrar com algum tipo de medicação, né? As orientações são praticamente as mesmas para todos. Então, as orientações da higiene do sono. Só que, claro, se eu tenho um paciente com apneia, o meu tratamento vai ser um. Se eu tenho um paciente só com uma insônia inicial, às vezes por um quadro de ansiedade, meu tratamento é outro. Como falou no bloco anterior, a gente faz a polissonografia, muitas vezes, para a gente ver qual tipo ou em que estágio do sono eu tenho a maior alteração. Eu entro em sono profundo? Eu não entro? Eu entro em sono REM? Eu não entro? Qual é a minha latência de sono? Quanto tempo eu demoro para ir para o sono REM? Né? Isso é a latência. Quanto tempo que eu fico no sono REM? Quantos ciclos eu consigo fazer de sono? Tudo isso a gente vai investigar na polissonografia. O que é? A pessoa vai numa máquina, fica todo amarrado com aqueles eletrodos? Como é que é, doutor? A polissonografia a gente faz ou em clínica especializada, geralmente ou é uma clínica neurológica, ou com pneumologista, ou com otorrino. Tá? Mas geralmente os que vê mais os distúrbios do sono são as clínicas neurológicas. Mas a gente pode fazer nas outras também, geralmente todas elas dão laudo. A pessoa vai lá para dormir? Vai dormir, vai passar a noite. Então, são ligados alguns eletrodos na cabeça, a gente faz algumas marcações da parte respiratória também e a gente faz uma câmera para ver as movimentações, porque daí a gente vai ver sonambulismo, algo assim.
Nós temos também algumas pessoas que fazem em casa. Entendi. Então, o paciente está na cama dele, ele consegue fazer a gravação de casa e faz todo o preparo do paciente em domicílio. Acaba sendo um pouco melhor. Porque tem gente que já tem a dificuldade de dormir e quando vai dormir em outro local, estranho, já é né? mais difícil. Sendo observado ainda, doutora? É muito difícil. Então, é isso que a gente fala. Às vezes, a polissonografia é complicada, porque a gente, às vezes, não tem algo tão fidedigno. Só que, assim, é a única coisa que a gente tem para ver, para medir, pelo menos, o tempo de sono do paciente. Bruxismo, doutora. O que é um bruxismo, doutora? Bruxismo é quando a gente tem uma alteração que a gente vai fazer um aperto, então da dentição. A gente tem o paciente que range os dentes, então eu aperto com força, eu travo a musculatura, eu posso ter alteração ou não da minha arcada dentária e eu causo um desgaste dentário. O bruxismo muitas vezes não deixa o paciente dormir direito também, ou o cônjuge. Por quê? Porque às vezes range tanto o dente que parece estar quebrando e vai fazendo barulho à noite. Alguns pacientes é mais leve, não faz tanto barulho, mas o paciente acorda até com dor de cabeça. Essas musculaturas laterais, elas são todas bem tensionadas. Então, isso às vezes dificulta e faz com que o sono não seja tão bom. É bom a gente esclarecer, porque várias vezes, minha gente, assim, o próprio Jesus fala assim, ó, ali haverá choro e ranger de dentes. Não se trata de constatação diagnóstico de bruxismo, é outra coisa que Jesus vai falar, assim, choro e ranger de dentes, ou seja, é uma situação assim de desespero, onde já não se permite mais, não há possibilidade de uma redenção, de uma salvação. É outra coisa. Então, quando Jesus fala assim, então é isso, porque já me perguntaram, esse ranger de dentes é o mesmo que bruxismo que Jesus está falando? Não tem nada a ver, né, doutora? Né? Não, não. Bruxismo é outra coisa. Agora, doutora, dentro do tratamento, quando que há necessidade de medicamentos? E que tipo de orientação para medicamento? Porque muita gente diz, eu não consigo, então eu preciso usar esses, né, populares e famosos que se tem aí, doutor. E usam por conta própria. Sim, hoje o que a gente vê? A gente tenta uma higiene do sono, a gente orienta a fazer atividade física, a gente orienta a fazer todo o preparo mesmo para ver se o paciente consegue melhorar por uma conta própria. A gente hoje tem a melatonina já disponível no mercado que acaba auxiliando pela produção normal que a gente já tem no corpo, a gente aumentar um pouco essa disponibilização tomando ela via oral à noite. Então, ela não é uma medicação controlada, é algo um pouco mais natural, vamos dizer assim, né? Não é completamente, mas é algo um pouco mais leve. Qualquer um que tenha uma certa dificuldade pode fazer uso? Não dá para a gente dizer ideal. qualquer um, mas assim, a maior parte dos pacientes não vai ter contraindicação ao uso. Pelo menos nas doses mais baixas, uma grande parte é utilizado desde criança até idosos. Então, geralmente a gente não tem uma contraindicação muito grande. Mas ainda assim é sempre bom ver se vai poder estar usando, né? E a dosagem mais adequada. Para a gente começar a utilizar outras medicações, então a gente tem medicações controladas, as medicações tarja preta, a gente vai individualizar cada paciente. Aí é onde eu falei, eu tenho medicações que são indutores do sono, que eu vou só induzir o sono. Vamos dar um auxílio para aquele início. Eu tenho uma dificuldade de pegar no sono. O que eu vou fazer? Eu induzo o sono e faço com que você durma um pouco melhor. Não, doutora, eu tenho dificuldade de fazer a manutenção do sono. Então, não adianta eu induzir, eu te deixar sonolento no início. Às vezes, eu até posso te deixar um pouquinho sonolento no início, mas eu tenho que pensar que eu tenho que manter. Então, eu tenho que fazer uma liberação prolongada, eu tenho que fazer alguma medicação que te deixe com sono depois, que faça tu adormecer depois. Então, é tudo isso que a gente vai vendo de forma individualizada. Quando a gente está cansado, doutora, assim, que de repente não se está tendo o sono, mas o trabalho, o peso, né, a tensão, as preocupações, enfim, e que demonstra um corpo cansado, né, apesar do ânimo, da motivação estar ali, sempre aceso, enfim. É verdade que o olho, ele também, ele revela, né, que você não está dormindo bem, doutora? Muitas vezes sim. Então, assim, o sono, ele é bom para tudo, né? Então, a gente precisa restabelecer todas as nossas células. Inclusive, fala pele, o quadro de olheira, rugas e tudo mais. Quanto menor a minha quantidade de sono, mais deficitária ela é, a minha pele também vai demonstrando isso. O cansaço pode ser demonstrado na pele.
E a gente sabe dos perigos também, ou seja, você que vai dirigir com sono, enfim, então tem que ter todo um cuidado, porque é a tua vida e vida de outras pessoas também, então é necessário também esse restauro, né, da sua qualidade de sono, do seu descanso, até mesmo para você que faz o uso, que é um profissional do volante aí, para você ter esse cuidado, porque é um perigo muito grande, doutora. Né? Isso com certeza, a gente tem aí os pacientes que tomam, né, que acabam trabalhando, dirigindo ou trabalhando, se deslocando para outras cidades e que dormem mal, daí tomam mais energético, tomam alguma medicação para dar uma excitação maior, para ficar acordado, mas a gente sabe que esse efeito é muito pequeno e muitas vezes o cansaço sobrepõe. Então é um cuidado que tem que ter consigo e com os outros. A senhora falou de um elemento assim energético. Hoje está tão popular, tão fácil, né, o acesso energético, que justamente ele deixa acelerado o organismo, mas ele pode causar outros prejuízos. Então, a gente tem no consultório pacientes que tomam energético, tomam além da conta, então tomam muita quantidade e acabam fazendo algum quadro de arritmia por já ter algo de base não saber, né? Então, e ele não vai conseguir, se tem um sono muito intenso dirigindo, não necessariamente ele vai conseguir te deixar acordado, manter, né, em vigil. Mais perguntas chegando, nosso WhatsApp aqui. A Tatiane de Almeida, de Formosa, Goiás. Boa tarde, super Tatiane, acompanhando Saúde e Fé. Aprendendo bastante, né, Tatiane? Tenho imunidade baixa e me sinto muito cansada, mas mesmo assim não consigo dormir direito. Imunidade baixa afeta o sono? Pergunta a Tatiane, doutora. Boa tarde, Tatiane. Então, geralmente ao contrário até. Talvez a tua imunidade esteja baixa por conta da falta de sono. Então, teria que ver o motivo desse seu cansaço, dessa sua baixa imunidade. Às vezes, tem algo associado. Pode ser que tenha algum outro problema de saúde que está gerando esse cansaço, essa baixa imunidade e, com isso, tirando e deixando aí sem sono. É importante, então, estar checando todo o seu quadro clínico para a gente poder ver se uma coisa está relacionada diretamente à outra. Com certeza elas estão relacionadas, mas não necessariamente é a imunidade baixa que está gerando essa insônia. Pessoas que estão aí fazendo um tratamento de saúde ou de repente assim um pouco mais delicado, câncer, por exemplo, assim, ou está fazendo um tratamento, uma cirurgia, ou está lá no hospital, na clínica, essas pessoas assim, elas permanecem acordadas a maior parte do tempo, justamente não conseguem se desligar pelo quadro de saúde, doutora. O que fazer nesse momento? Como ajudá-las? Então, a gente orienta muito o acompanhamento psicológico, né? Os pacientes com insônia a gente já orienta também, porque geralmente tem algum grau de ansiedade ou depressão. Pacientes com algum quadro de comorbidade, que são internados, que precisam ficar internados mais tempo, a gente orienta esse acompanhamento também psicológico. A meditação é algo que auxilia muito nos quadros para insônia, a gente orienta a meditação, às vezes ao acordar e ao dormir, a dormir principalmente para tentar esvaziar mesmo a mente, dar uma limpeza, dar uma calma no corpo. A gente sabe que nem sempre é fácil e alguns pacientes a gente utiliza a medicação mesmo para poder estar auxiliando melhor e deixando eles um pouco mais calmos. Então, para terminar, doutora, a senhora falou várias vezes sobre a higiene do sono, ou seja, hoje à noite a gente vai ter que descansar. Então, para descansar bem hoje, nesse final de semana, nesse sábado, para amanhã celebrar o Dia dos Pais, minha gente, olha que maravilha. Como então deve ser essa higiene do sono, doutora? A gente tentar manter uma rotina do sono. Então, dormir mais ou menos sempre no mesmo horário, não fazer alimentação pesada ou em grande quantidade próximo do horário de dormir, evitar telas, luzes, mesmo televisão, né, que é uma tela, mas em coisas mais violentas, e celular, tentar sair um pouco dele. Atividade física, tentar fazer até 4 horas antes de deitar, não fazer uma atividade física extenuante próximo de dormir. Tomar um banho morno, então umas 2 horinhas antes de deitar, o mais próximo do sono para conseguir relaxar. Evitar as bebidas estimulantes, cafés, alguns tipos de chá, né, que tenham cafeína, energético, refrigerante, que possam estar estimulando aí, deixando a pessoa mais acordada. Eu acho que isso é o principal. Ir para a cama no horário que tiver sono. Esse é bem importante também. Então, eu acho que isso são os principais aí para a gente poder estar conseguindo auxiliar.
entendeu, anotou, prestou atenção, assimilou o conteúdo de hoje? Graças a Deus. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Alessandra Colombi, nossa médica neurologista. Todos os contatos, dá um print aí na tela, tem o contato do site, tem Instagram, tem telefone, tem WhatsApp, então tudo aí aparecendo na tela. Dê um print, tira uma foto aí da sua tela para você entrar em contato. Tem alguma dificuldade? Não durma assim, né? Não tente levar para a cama esses problemas. Acima de tudo, respirar, ter essa paz, essa serenidade, não levar problema, viu? Doutora, muitíssimo obrigado, sempre é um prazer recebê-la aqui, doutora, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço muito, é sempre muito bom estar aqui falando de tema tão importante para a gente poder estar auxiliando. E aqui no Saúde e Fé a gente consegue aprofundar o tema, viu? Nós queremos encerrar esse programa agradecendo a Deus, né? O seu carinho, a sua companhia, os médicos, na pessoa da doutora Alessandra, que esteve aqui conosco hoje. E quero convidar você, prepare aquele copo d'água com muito carinho, olha aqui nossa jarra de água, prepare para invocarmos o céu uma bênção toda especial para você, para sua casa e para sua família, viu? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao concluirmos o programa de hoje, nós queremos te louvar e te bendizer por tanto aprendizado. Mas agora, Senhor, pedimos a tua bênção sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la e que através desse sacramental nós e toda a nossa família sejam também portadora dessa tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, essa aqui eu vou distribuir para a doutora Alessandra, viu, gente? Gente, amanhã é dia dos pais, amanhã é dia dos pais, estamos assim, vivendo essa alegria muito grande, então que Deus abençoe todos os pais, você que é pai, seja grato a Deus por essa vocação, por esse chamado. Quero colocar você, pai, no manto sagrado de Nossa Senhora, na intercessão de São José e também por todas as pessoas que estão em tratamento de câncer, a gente coloca essa bênção também final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e sua família, em especial para todos os pais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Continue se cuidando e lembre-se, cuidar do corpo é um ato de amor e de respeito para com Deus. Deus abençoe, bom final de semana, feliz Dia dos Pais e semana que vem mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.